Olá, irmãos! Como vocês sabem, tenho feito o comentário da lição da Escola Sabatina no estilo entrevista e agora estamos retornando com esses comentários no estilo entrevista. Estamos agora com a lição nova, que é a lição da Escola Sabatina do último trimestre desse ano, Educação e Redenção. Essa é a última lição deste ano. E vamos falar hoje um pouco sobre a lição número 2, a família. Essa vai ser a lição que falaremos hoje. E como se trata da família, hoje eu trouxe a família para entrevistar. A minha esposa, minha querida esposa maravilhosa. Eu vou pedir que ela se apresente agora. Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Elisângela. Eu sou esposa do Robson, trabalho com educação infantil. Sou formada em pedagogia. Tenho pós-educação infantil e gosto muito dessa área, da educação infantil. Muito bem, Elisângela. Podemos começar? Sim, podemos. Muito bom. Quero pedir a vocês que nos acompanhem numa oração que farei agora pela Elisângela, que vai nos explanar um pouco da lição, um pouco do conhecimento que ela estudou aqui. Oremos. Senhor Deus e Pai poderoso que está no céu, que o Senhor possa abençoar a Elisângela agora nesse momento. Amém. Que o Senhor possa concedê-lo ao Espírito Santo para que possa explicar de maneira clara, calma, suave, aquilo que ela estudou, que ela aprendeu, que ela se preparou. E que as pessoas que ouvirem de modo simples possam entender e isso ser útil para a sua vida, complementando o seu raciocínio. Te pedimos essa bênção maravilhosa no nome de Jesus. Amém. Elisângela, vou começar pelo verso para memorizar. Antigamente falávamos verso áureo, mas hoje na lição vem verso para memorizar. O verso de hoje desta lição é: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Elisângela, pensando nesse verso, o que você entende e o que você poderia explicar para os nossos amigos na sua visão desse verso? Então esse verso fala sobre os filhos obedecer aos seus pais, ouvir o conselho da tua mãe, ouvir o teu pai, né? Para que assim ele possa na vida dele escolher sabiamente com aqueles conselhos do pai, da mãe, ele não venha sofrer as consequências na vida, né? Ok. Pensando na lição de sábado, Elisângela, eu separei aqui para você umas perguntas. Eu acho que eu tenho duas aqui para sábado. Se você tiver alguma coisa para complementar do seu raciocínio, fica à vontade. Mas eu separei duas perguntas. Os antigos em Israel deram muita importância à educação jovem. O que podemos aprender com isso, Elisângela? Então, Deus ele instruiu ao povo a estar ensinando as crianças desde pequena ali. Então, os líderes eles passavam aquelas crianças as histórias vivenciadas por eles, né? De como Deus era amor, como tinha libertado eles. E assim também nós devemos levar em consideração que a primeira infância, que é os primeiros anos da criança, é muito importante. Porque nessa fase a criança ela é como uma esponja, onde ela irá conseguir, ela está em pleno desenvolvimento. Então ela irá conseguir ter um desenvolvimento melhor ali, né? Ela vai conseguir aprender mais facilmente ali, né? Muito bem. Tenho mais uma pergunta, Elisângela, sobre a lição de sábado. Qual a importância de ensinar as crianças cantar, orar, estudar a Bíblia? Como nós estamos falando aqui, que ela está num desenvolvimento ali pleno, né? Onde ela irá absorver, né? Os estímulos ali. Aquela criança, ela irá aprender mais facilmente. Tudo que ela irá aprender, ela vai levar para a vida dela. Por exemplo, eu mesmo, quando eu frequentava
a escolinha lá, né, a minha escolinha lá do Mato Grosso do Sul, aqui da UANA, nossa, eu consigo lembrar dos cânticos, né, das historinhas, feitas ali pelos meus professores de escolinha ali. Muito bem. Podemos avançar para domingo ou tem alguma coisa que gostaria de citar de sábado? Não, pode avançar. Avancemos então para domingo, dia 4 de outubro. A primeira família. Eu separei aqui duas perguntinhas. Por que o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser o modelo para o ser humano em todos os tempos? Ela é importante em todos os tempos, na nossa época também. Porque é uma forma de nós estarmos ensinando na doutrina ali, né? Ensinando como a nossa família, através do culto familiar, né? Pai, mãe, toda a família ali estar unidos, né? Estudando sobre o Deus eterno. E esse método era muito de boca em boca também, né? Eu tenho mais uma pergunta. Elisângela, Caim e Abel tiveram a mesma educação. O que deu errado? Então, como você disse, né, eles tiveram a mesma educação, porque o pai e a mãe eram os mesmos, né? Mas o que deu errado? Eles sabiam, tinham estudado ali, que as ofertas, elas significavam o plano de salvação. Qual que era o plano de salvação? O que significava? Que era o cordeiro. Mas Caim, ele não obedeceu ali as instruções dadas pelos seus pais, né, por Deus, né, que era o quê? Do cordeiro, né, o cordeiro representar Jesus. E o que ele fez? Ofereceu frutos, mas esses frutos não foram aceitados por Deus, né, nós sabemos. E a oferta de Caim sim foi verdadeira, né, porque até Adão e Eva, eles tinham aprendido lá no Éden que Jesus viria morrer pelos pecados dele, porque eles pecaram lá, como nós já estudamos, né, na lição, falando que Adão e Eva pecaram, e então um cordeiro teve que ser sacrificado lá no céu, que representava Jesus, que viria morrer por nós, que veio, morreu por nós, e assim nos deu a salvação eterna. Sim, um cordeiro foi sacrificado após a saída deles do Éden, sem dúvida, você está certa, Elisângela. E vemos que a escolha dele, de Caim, não foi feliz, né? Então, ele escolheu, fez o uso do seu livre-arbítrio e não foi feliz, né? Infelizmente, a escolha dele não foi boa. Não foi boa. Podemos avançar para segunda-feira, Elisângela? Podemos. A influência de Jesus. Qual a influência de Jesus sobre a nossa vida? Eu separei aqui uma pergunta apenas. Acho que duas perguntas eu tenho. Como Jesus adaptou como Jesus aprendeu de sua mãe as palavras que ele mesmo havia falado? Então, como que ele aprendeu da mãe dele? Porque a mãe dele, ela estudava as escrituras, né? Ela estudava a palavra de Deus. Então, ela ensinou a ele as palavras que ele tinha dito. E ele, Jesus, ele não aprendeu, não estudou lá nas escolas, das sinagogas, mas ele mostrava um interesse por Deus, né? Ele vivia em constante comunhão com o seu pai. E ele tinha uma sabedoria tremenda ali, vinda do alto, né? Em Lucas 2, 41, 50, vamos ler aqui, Lucas capítulo 2. Fique à vontade. O verso 41 e 42, vamos ler. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, na festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então aqui nos fala que os pais de Jesus acabaram perdendo ele, né? Se perdendo dele. E quando os pais voltaram a Jerusalém, encontraram Jesus que estava lá. E olha só, que ele era um pré-adolescente, ele tinha apenas 12 anos, ele estava ensinando aqueles mestres, né,
professores rabinos, doutores, né? Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui de segunda-feira, Elisângela. Como deve ser nossa resposta ao amor de Jesus? A nossa resposta ao amor de Deus deve ser de eterna gratidão por Ele, porque Ele morreu na cruz e nada do que nós fizermos irá pagar o preço que Ele fez por nós, né? Então nós devemos estar obedecendo Ele e devemos levar sua mensagem, né, a todas as pessoas ali, sendo fiel, obedecendo seus mandamentos, né? Amar Ele, amar muito a Deus. Posso avançar para terça-feira? Bom, Terça-feira, dia 6 de outubro, eu tenho uma pergunta. A pergunta é: como posso ter um relacionamento verdadeiro com Deus, família e próximo? então, falar de relacionamento, nós devemos falar também, lembrar sobre comunhão, comunicação, diálogo, né, que nós devemos ter. Com os filhos, com o esposo ali, nós devemos ouvir, né, conversar, né, acolher, ouvir, como nós já falamos, né? E com os amigos também, nós devemos estar conversando, dialogando, sendo amigos ali, né, acolhendo eles, tendo empatia, sendo companheiro, né? E com Deus, né, através da leitura da Bíblia, da oração, sendo amigo de Deus ali, né? Dialogando, conversando com Deus, né? Através da comunicação. Eu tenho mais uma pergunta, Elisângela. Posso até exemplificá-la também, quero saber a sua resposta para ela. O que dizemos é tão importante quanto a maneira que dizemos? Por exemplo, eu poderia dizer: Elisângela, eu te amo. Ou eu poderia dizer: Elisângela, eu te amo. Não muda, né? Muda bastante, né? Então, como nós falamos, que um bom relacionamento, ele precisa de quê? De diálogo, comunicação, né? E como nós falamos, né? Nós devemos falar com calma, não devemos falar alto, porque assim nós vamos estar expulsando aquela pessoa, afastando a pessoa, né? Tanto serve para filho, serve para esposo ou esposa também, né? Nós devemos, pelo contrário, né, estarmos conversando, sabendo qual é o problema da criança, né? Ou até do nosso cônjuge, né? Quais os medos dele, qual a esperança, né? Estarmos dialogando ali, né? Tem mais algum ponto que você quer falar, Elisângela? Eu posso avançar para quarta-feira? E com isso, né, irá se tornar um lar bem sólido, né? Onde Deus ali ele vai ser o alicerce daquela família. Amém. Quarta-feira, então, dia 7 de outubro. A função dos pais. Isso é um desafio. Qual a responsabilidade dos pais, Elisângela? Então, os pais, eles têm uma responsabilidade imensa, enorme. Cai sobre eles, né? E a lição mesmo fala que a família é o berço da igreja, escola e sociedade. Se ela falhar, se tiverem pais negligentes, a escola, a igreja e a sociedade irão sofrer as consequências ali, né? E muitos acham que a função da escola, a função de educação, cabe somente à escola, não, começa na família. Na família, é verdade. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Nessa função de ensinar, os pais têm, eles podem falar e agir da maneira que quiserem? Não. Os pais, eles têm que mostrar um bom comportamento, né? O pai, a mãe, eles erram, mas tem que saber pedir perdão, se desculpar, não sendo um tirano, né? Mas educando ali com amor, né? Através de que nós falamos sobre o diálogo, né? A Bíblia fala também da vara, né? Mas devemos educar com amor ali. Posso avançar para quinta-feira? Pode avançar. Quinta-feira, dia 8. Para não esquecer, eu tenho a pergunta aqui. A primeira promessa da criação é a mãe
a primeira professora da criança, a primeira professora da criança é a mãe. Por que ela é fundamental na vida da criança? Então, ela é fundamental porque ela exerce um grande papel ali, influencia no caráter da criança. Por quê? Como nós estudamos aqui, falamos que os primeiros anos de vida da criança, ela forma o caráter dela. E a mãe, ela vai estar ali ensinando, né? Mas hoje, como nós vivemos numa sociedade moderna, muitas mães têm que trabalhar, sair para trabalhar, deixa às vezes até com estranhos para estar educando seus filhos, né? Mas se aquela mãe puder estar deixando de trabalhar, né, para estar ali ensinando, vai ser muito melhor. Eu mesmo parei quase 3 anos para estar educando meu filho e não me arrependo de nada sobre isso. E também vale ressaltar que o pai também ele deve, né, tirar um tempo ali de qualidade também para estar com os seus filhos, porque Deus designou a quem? Ao pai e à mãe essa responsabilidade, né, de estar educando os filhos. Bom, chegamos então à sexta-feira, Elisângela. Eu gostaria de pedir que fizesse um resumo de toda a lição para que a gente possa finalizar. Sim. Então, eu coloquei aqui que a vida, ela passa tão rápido. E o que nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Será que nós estamos acolhendo ou será que nós estamos só criticando? O que ele irá levar para a vida? Para essa vida, somente para essa vida, as instruções ou para o céu também? Se você é pai, você é mãe, ou se você pretende ser um pai ou uma mãe, eu tenho aqui uma mensagem de Ellen White, no livro Educação, página 276, que fala assim: antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem se familiarizar com as leis do desenvolvimento físico, devem também compreender as leis do conhecimento mental e do ensino moral. Então veja bem aqui, que os filhos eles precisam se desenvolver nesses aspectos que foram falados, físicos, mentais e morais. Então peçam sabedoria a Deus, porque eu sei que não é fácil, né? Se una pai, mãe, né? Peça sabedoria a Deus, porque vocês vão conseguir, né? Com Deus nós iremos conseguir, sim. Fantástico. Nesse momento finalizamos o estudo da lição da Escola Sabatina, que é uma entrevista, comentário que eu tenho feito e as pessoas têm participado de maneira relevante e têm ajudado aqueles que estão ouvindo. Agradeço a sua participação por estar aí ouvindo e nesse momento quero pedir que a Elisângela ore por cada um de vocês que estão aí assistindo, ouvindo ou prestando atenção nesse comentário. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essas horas que nós estivemos aqui dedicando o nosso tempo na Tua causa. Que o Senhor venha estar com cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo agora, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a cada família que está ouvindo neste momento, Senhor. Que essa sabedoria só vem de Ti, querido Pai. Que o Senhor possa ser o alicerce de cada família aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.